13:42, que nos fala de um homem que era como um inimigo dos cristãos. Todos acharam? Graças a Deus. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogavam que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. O caminho de Damasco, ele nos trouxe uma esperança viva em Cristo Jesus, uma esperança de retorno, de renovo, de mudança, de restauração. Porque naquele caminho, aquele que perseguia cada cristão, ele vai mudar a história de muitos cristãos. Ele muda a sua história nessa noite. Paulo, Saulo, quem é esse homem? Como está a sua vida, meu irmão, nessa noite? Como você tem se portado diante da casa do Senhor? Qual tem sido o seu obstáculo? O que tem te aportunado? O que tem tirado a sua paz? Por que você tem sofrido tanto? Irmão, nós não precisamos de muito, nós só precisamos do céu. Nós só precisamos morar no céu. Não precisamos de muito, irmãos. Precisamos de Jesus. Nós queremos tanto, almejamos tantas coisas, trabalhamos tanto, e o final são quase todos iguais. Muitas vezes o que você ganhou uma vida inteira vai servir para comprar remédios, vai servir para pagar medicina. Mas e se você mudasse a sua vida? Lembra quando o nosso pastor, ele assumiu essa igreja, ele pregava sempre, ele dizia assim: irmãos, eu tinha 3 empregos, ganhava um bom dinheiro, mas um dia surgiu uma proposta e eu fui fazer a obra do Senhor e ganhava bem menos. Ele dizia que ele saía do trabalho, muitas vezes ele ia para a porta da igreja, todos lembram disso, chegava a ficar ali com sono em pé na porta da igreja, e não tinha nada, não prosperava, mas de repente Deus começa a mudar a história dele. E Deus quer mudar a sua história nessa noite. Deus quer mudar a sua vida nessa noite. Deus quer mudar a sua casa nessa noite. Porque muitas vezes você não tem mais prazer de viver, você não tem mais prazer de estar na igreja, você está muitas vezes na igreja por um compromisso, mas nós jamais devemos chegar aqui por um compromisso. Nós devemos estar aqui com alegria no coração, com um sorriso, agraciados pelo Cristo Jesus, aquele que teve uma vida e uma trajetória linda para nós estarmos aqui nessa noite. Mas sofreu muito, apanhou muito, sofreu, foi surrado, foi crucificado. E de repente o caminho de Damasco me mostra um homem letrado, um homem rico, um homem que tinha posses, um homem que falava vários idiomas, um homem que tinha uma escolaridade ótima pelo momento que ele vivia. Mas o mais importante ele não tinha, que era Deus, que era Cristo, que era Jesus. Ele não confiava no Deus Altíssimo. Então muitas vezes, irmãos, nós temos as coisas da matéria, mas nós não temos Jesus. Nós estamos dentro da igreja, mas nós não temos a igreja em nós. Nós aceitamos Jesus, mas muitas vezes sem saber o que é aceitar Jesus. Sabe por que eu digo isso para você nessa noite? Porque quando eu aceitei Jesus, eu não sabia verdadeiramente quem era Cristo. Então eu sei o que eu estou falando, eu não estou vivendo uma experiência, mas sim, a minha experiência eu estou passando para a igreja. Então nós temos que viver com Cristo Jesus, para Cristo Jesus, em Cristo Jesus, porque os problemas virão, os leões se levantarão. Mas Davi, um pequenininho, um homem simples, matava leões, urso, lobo, besta
sexta-feira. Mas Paulo, um homem tão abençoado, vivia no meio da podridão, da tortura, humilhava as pessoas, e quando ele está passando por aquele caminho, ele não está sozinho. Mas quando Deus quer mudar, Ele vai mudar e vai restaurar. Então Deus quer mudar vidas aqui nessa noite. Ele quer restaurar vidas. Ô irmão, você acha que você pecou? Vira a tua página, vive com Jesus, vive em paz, esquece o pecado, esquece o problema, mas lembra quem morreu por mim, por você. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o digno de glória, de poder e de honra. O que eu faço é minha obrigação, eu fui chamado para isso. Tenho que fazer cada dia melhor, tenho que procurar ser sempre melhor, tenho que superar cada pregação, tenho que superar cada dia da minha vida. Mas não é para minha honra e nem para minha glória, é para a glória do Deus Altíssimo, aquele que cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. É aquele que muda histórias nessa noite. É aquele que olha para você e diz: ei, meu filho, lembra que jeito ele estava lá crucificado, braços abertos, esperando. Dá um abraço nele nessa noite. Muda a trajetória da sua vida. Esquece um pouco os problemas, esquece um pouco as matérias. Quem és tu? Não me conheces? Por que persegue meus filhos? Por que quer matar os meus filhos? Então agora eu vou mudar a sua identidade. Eu tenho poder para mudar a sua história. Paulo é escolhido desde o ventre. Você tem uma escolha, irmão. Jesus te escolheu, você não está aqui porque você quis. Então honra isso. Fala. Mostra para as pessoas quem é Jesus na sua vida. Isso é missão. Paulo não entende o que está acontecendo, porque até então nunca ninguém tinha falado com ele daquela forma. Ele se encontra ali sem visão, ele se encontra ali de uma maneira diferenciada, como nunca tinha acontecido na sua vida, e ele vai ter que passar pela humilhação. Mas Paulo, ele foi rejeitado por muitos. Mas qual era a escolha de Paulo? Por que Paulo? Porque Paulo era diferente, porque Paulo conseguiria falar com aqueles que muitos não estavam conseguindo. Mesmo fora de Jesus, Jesus já vinha moldando Paulo. Jesus molda você nessa noite, irmão. Você é o molde de Jesus nessa noite. Você foi moldado. Coloque em prática tudo que está sobre sua vida. Fala para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Fala para as pessoas aonde você estava, de que forma você estava. Não tenha vergonha. Sabe por quê, irmão? Eu, como uma pessoa que gosta de visitar, que gosta de evangelizar, eu sei que meu tempo é um pouco curto, eu tenho dificuldades no meu trabalho, sim. Mas quando eu falo de Jesus, eu não escolho para quem, aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E de repente eu começo a ver então as lágrimas no rosto das pessoas, seja homem, mulher, criança, jovem, porque eu sei que o Deus que eu estou servindo está sobre a minha vida. Então eu entendo que eu preciso continuar essa trajetória, falando de Jesus e mostrando quem é Jesus e por que eu estou na casa de Deus. Eu não estou aqui nessa noite não para falar bem, não para falar bonito, não para mostrar se sei ou não sei. Eu estou aqui para falar o que Ele fez na minha vida e na minha casa. Porque eu sei quantas noites de choro, quantas madrugadas eu já entrei de choro com Deus, para conseguir vencer as lutas que são
Paulo começa a trabalhar para Deus. Paulo vai ter que passar pelo renovo, pela obediência. Escritor de alguns livros, 3 livros, vai ter que começar a moldura na sua vida. Sabe por que muita gente não consegue ver as bênçãos de Deus? Porque abrem a boca antes da hora. Não fala com Deus muitas vezes. Fala para as pessoas que muitas vezes não merecem ouvir as suas palavras. Se Paulo não tivesse sido aceito no meio espiritual, muitas pessoas teriam morrido sem salvação. Paulo ele é um guerreiro grandioso nas mãos de Deus, um homem perseverante, um homem fundador de igrejas, um homem escritor de cartas, um homem que escrevia até na beira da sua morte, mas ele estava ali lutando, um homem que apedrejado acorda novamente e vai fazer a obra de Deus sem medo de errar, porque ele sabia da onde ele tinha sido tirado. Imagina você ser apedrejado, quase morto, e quando dá aquele estalo você acorda. Se fosse eu creio que eu sairia correndo e nunca mais eu ia falar de Jesus na minha fraqueza, mas ele não, ele levanta a cabeça e continua ali firme, falando, ensinando e pregando o evangelho a toda e qualquer criatura. Passa pela Europa, Ásia Menor, em todo o Oriente Médio e em todos os confins da terra, obedecendo a palavra e a ordem do Senhor. Vai lá, Paulo, fala para os meus filhos, ensina, mostra para eles. Cada igreja uma diferente da outra, cada população uma diferente da outra, cada povo um diferente do outro. Não é tão simples assim. Paulo era letrado, Paulo falava várias línguas, mas não é tão simples lidar com o ser humano. O ser humano ele é difícil de lidar, ele é complexo, ele é complicado. Porque tem ser humano que quando você olha para ele, se você olhar um pouquinho mais forte, você já está desfazendo. Porque ele está ali naquele mundinho. Porque ele não está buscando a face do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. É porque ele não ora mais. Então qualquer coisa vai tirar ele da igreja, porque ele não está aos pés do Deus Altíssimo. E Paulo vai combatendo, Paulo vai trabalhando. Mas voltando à leitura, quando ele está lendo e pregando naquele sábado, aquela palavra tão forte, que as pessoas que estão ali, eles vão ficar ali empolgados, e eles querem que também os seus familiares vão ali para ouvir novamente. Então eles vão implorar para Paulo e Silas: Paulo, volta novamente no sábado, porque nós queremos trazer a nossa casa. Ei, irmão, traz sua casa para a igreja. Eu não vou falar para ele porque ele só quer beber. Eu não vou falar para ele porque ele é macumbeiro. Tem crente que tem medo de macumbeiro. Ei, cadê o Deus que você serve? Eu gosto quando eu vou na casa de um macumbeiro, porque eu sei quem está do meu lado, e eu sei que a hora que eu estender as minhas mãos e dizer em nome de Jesus, todo mal tem que sair, ele vai sair. É esse Deus que nós servimos. É um Deus de autoridade, é um Deus que não deixa falhar e não deixa falhas e nem mácula. E Paulo ele vai andando e por onde ele passa ele vai fazendo a obra. Mas quando chega o próximo sábado ele vai pregar, a multidão vai chegar e ali sim se levanta uma grande inveja. Eu não faço,
mas eu não gosto do que ele faz. Eu não prego, mas eu não gosto do que ele prega. Eu não canto, mas eu não gosto do que ele canta. Ei, irmão, você incomoda. Você incomoda, irmão. As suas madrugadas com Deus incomodam pessoas. Ei, mas nós não fomos levantados para guerrear com pessoas. O nosso inimigo é um inimigo mortal que tem que estar sobre os nossos pés. Não é o meu irmão, não é o seu irmão que é o seu inimigo, não. É o próprio inimigo, aquele que foi ali guerrear com Deus e não aguentou a pressão. O único que tem a chave da vida e da morte é o Senhor, nosso Jesus. O diabo, ele não tem poder contra mim, contra você. Você tem um Deus que onde você estiver está na sua frente. Você tem um Deus que quando você pegar a caneta ele vai assinar por você. Sabe por que aquela causa está tão enrolada? Porque você não confia mais em Deus, você confia no homem. Sabe por que essa enfermidade não quer sair mais do seu corpo? Porque você confia mais na medicina do que em Deus. Antes vinha uma dor, vinha um joelho. Hoje vem uma dor, vem um medicamento. E por isso há tantas pessoas fazendo hemodiálise. Aleluia. A inveja, ela é um problema tão grande no meio da sociedade que ela corrói o osso das pessoas. E Paulo então começa a ser invejado, porque as pessoas começam a notar uma diferença. Peraí, quem é esse? Esse perseguia, mas agora parece que a multidão está atrás dele. Parece que ele mudou toda a história, toda a trajetória. Porque no dia do caminho de Damasco, ali termina a trajetória de Saulo. E ali começa a trajetória de Paulo. Lembra Jacó, irmãos? Trapaceia, toma do irmão, vai morar com um homem que o engana. Mas Deus estava com ele. É uma madrugada de luta. E Deus vai olhar para ele e dizer: hoje eu mudo o seu nome para Israel. Paulo não precisava, era rico. Lembra de Eliseu? Ele vai suceder um grande homem de Deus. Qual é o primeiro passo? Queimar os carros, queimar os bois, queimar os arados, porque senão ele voltaria. Nós não podemos retornar, irmãos. A trajetória é longa. Não pare no meio do caminho, porque depois para continuar fica difícil. Quando Jesus chama, obedeça. Para de reclamar. Porque tem pessoa que quando Jesus coloca no banco ali para ter um tempo, reclama. Quando manda fazer, reclama mais. Hoje eu não posso. Quando que pode então? Quando que vai mudar o jeito de pensar? Ah, mas por que eu vou fazer? O pastor, ele está enriquecendo, irmão. O juízo final é para todos. Então você faz a sua parte e deixa o pastor fazer a dele. Porque só quem está do outro lado sabe o que é o ardume de dirigir uma obra de Deus, as dificuldades. Só quem já trabalhou do outro lado sabe como é difícil manejar a obra do Senhor, sabe quando temos de falta para fazer a obra do Senhor, por ser tudo voluntário. Mas quando eu não faço, vai alguém e faz dobrado. Porque Jesus é assim. Jesus é assim. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor e você vai começar a ver a sua vida próspera, transformada e abençoada. Porque se você morrer aqui agora, para onde você vai? Hoje não vai nem para a terra, mas vai para dentro de uma caixa quadrada de concreto.
se não for a salvação. O seu dinheiro vai entrar naquele buraco quadrado, o seu carro, a sua casa vai entrar lá dentro. E por que você não está fazendo? Muitos em meu lugar, no final dessa pregação, saíram dizendo: ei, irmão, se eu fiz alguma coisa, se eu falei alguma coisa, me perdoe. Eu não vou pedir perdão, porque eu sei quem está mandando eu falar. Eu sei quem me trouxe aqui nessa noite. Eu sei porque eu estou aqui nessa noite. A nossa fraqueza tem sido muito grande. O nosso descaso com Deus tem sido muito grande. Por isso, as igrejas têm se esvaziado, porque diante dessa pandemia, as igrejas eram para estar super lotadas, sem lugar para sentar, mas foi ao contrário. Mas virão piores do que a pandemia. E como vai ser então? Porque nós estamos num colapso à beira de uma terceira guerra mundial, e ninguém tem abrido os olhos até agora. Mas no último dia você receberá um galardão. Então não se preocupe com a perseguição. Você já parou para pensar como morreram os apóstolos? O que eles passaram pelo nome do Cristo Jesus crucificado? Vocês já pararam para pensar depois da cruz o que nós já vimos e vamos continuar vendo? Nós estamos pensando igual Salomão. Nós estamos pensando que somos eternos. Mas quando chegar nos 80, irmão, é canseira, é enfado. Então vamos mudar o jeito de olhar para a casa de Deus e vamos batalhar por esta obra. Missionários passando necessidade, pessoas sem conhecer ali os países que não deixam entrar a palavra de Deus, pessoas que morrem sem conhecer Jesus. Mas se nós não podemos estar lá, então vamos orar um pouquinho mais. Paulo, ele sai fazendo as suas viagens. Paulo transformado, mudado, reciclado por Deus. Ele sai de dentro ali do seu mundinho e começa a viver o mundo externo, o mundo interior. Começa a ver os resultados. O inimigo, o perseguidor, começa a ver pessoas sendo salvas por Cristo Jesus. O inimigo que perseguia por onde ele passa agora é para trazer bênção e vitória na vida das populações inteiras. Igrejas fundadas, povos mudando o jeito de pensar, porque Deus não erra naquilo que Ele faz. Eu erro, nós erramos, mas Deus não falha nem erra. O que mais me chama a atenção é que Jesus, em momento algum, nos mostrou que precisa de muita coisa para servir a Deus. Nasce no meio dos animais, nem dentro de uma casa ele pode nascer, no meio das palhas. Parece que eu estou lá vendo Jesus naquele corpo balançando ali, a mãe dele balançando. Não dorme aí, meu filho, você já está no mundo. Mal sabia ela quem estava ali dentro. Mal sabia ela que ali a flor do mundo estava brotando. Mal sabia ela que você mudaria de vida nessa noite por aquele homem maravilhoso, aquele homem que deu a vida por você. Mal sabia ela que hoje você estaria aqui.
Sabe por quê, irmãos? Porque Ele não fala. Paulo tinha tanta graça de Deus que em uma de suas missões, uma serpente gruda ao seu braço, em vez dele morrer envenenado, quem morre é ela, seca. Quem é esse Deus? Por que você fica de cabeça baixa, sabendo que esse Deus é o seu Pai, o poderoso, o glorioso? É Ele que te levantou, é Ele que te trouxe aqui nessa noite. Por que você tem abaixado a sua mente, a sua cabeça? Esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus muda vidas aqui nessa noite. Tinha câncer sendo alojado em úteros aqui, Deus está curando agora, Ele me mostra. Tinha Alzheimer chegando na vida de pessoas aqui, Ele está mudando vidas aqui nessa noite, aleluia. Aleluia. Em menos de um minuto, uma pessoa se suicida no nosso mundo. Tóquio, o lugar que mais tem suicida na face da terra. Ore por Tóquio, irmãos. Ore por aquela nação. Eles não conhecem Jesus. Eles conhecem deuses. Eles conhecem tradição. Eles conhecem costume, folclore, mas eles não conhecem Jesus. Quem conhece Jesus não sei a sua própria vida. Paulo é maravilhoso. Em todo momento ele se julgava e se criticava e achava que ainda não estava bom. Nunca Deus deixou faltar no celeiro de Paulo. Nunca Paulo passou fome. Nunca ele ficou sem viajar, ou preso ou sem ser preso, mas Deus levava, ou na cadeia ou fora da cadeia, mas ele estava escrevendo. Quem é Paulo? Quem é você nessa noite, irmão? Por que você saiu da sua casa de cabeça baixa? Em nome de Jesus, todo mal que está na sua vida vai sair agora, porque em nome de Jesus nenhum mal pode ficar em nosso meio. Porque esse Deus é maravilhoso, cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e muda histórias. A lágrima hoje é de felicidade. A lágrima hoje é de mudança. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Paulo que conhecemos. Isso é missão. Coraman Karamanai Imachoi Karamandas. Isso é missão. Reflita. Mude o jeito de pensar. Ajude seu próximo. Divida com quem não tem. Tira a soberba do coração. Tira a grandeza da sua vida. Deixa Deus trabalhar dentro da tua casa. Deixa Deus tocar onde Ele tem que tocar. Que Deus abençoe a todos. Sou Adiba. Sou feliz.